tempo e falar sobre a nossa querida Clarice Lispector. Clarice Lispector, nascida na Ucrânia, com esse nome que vai aparecer na tela, porque é muito difícil, não sei pronunciar, desculpa, foi uma escritora e jornalista ucraniana naturalizada brasileira. A mesma é autora de romances, contos e ensaios, e sem dúvida ela é considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX. E a escritora judia desde Franz, com esse nome que vai aparecer também. Suas obras estão repletas de cenas cotidianas, simples e temas psicológicos, tratando de uma de suas principais características de personagens comuns em momentos do cotidiano. Não podemos esquecer que a Clarice se declarou brasileira e pernambucana. Agora falando sobre a história da Clarice, ela nasceu numa família judaica russa, que perdeu suas rendas com a Guerra Civil Russa, e então tiveram que migrar por conta da perseguição a judeus, época a qual resultou em diversos extermínios. A Clarice chegou ao Brasil ainda pequena, em 1922, com seus pais e irmãos. A Clarice dizia que não tinha nenhuma ligação com a Ucrânia, como ela mesma disse. Abre parênteses. Naquela terra eu literalmente nunca pisei. Fui carregada de colo. Fecha parênteses. E que sua verdadeira pátria era o Brasil. Estudou Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, apesar de, na época, ter demonstrado mais interesse pelo meio literário, no qual ingressou como tradutora e logo tornou-se escritora, jornalista, contista e ensaísta, tornando-se uma das figuras mais influentes da literatura brasileira e do modernismo, sendo considerada uma das principais influências da nova geração de escritores brasileiros. As principais obras marcam cada período de sua carreira. Perto do Coração Selvagem foi o seu livro de estreia, publicado quando Clarice tinha 24 anos de idade. Laços de Família, A Paixão Segundo GH, que a gente já vai falar disso, A Hora da Estrela e O Sopro de Vida são seus últimos livros publicados. A Clarice faleceu em 1977, a ponto de completar 57 anos, por conta de um câncer de ovário. Entretanto, ela nos deixou obras incríveis, e a gente vai comentar delas agora. A Paixão Segundo GH. A história é basicamente uma mulher que aparentemente se chama GH, que depois de demitir a empregada, ela tenta limpar seu quarto. Então, durante ela narra a perda da sua individualidade por ter matado uma barata na porta do guarda-roupa. A história se organiza em capítulos. Cada um começa com a mesma frase que serve de fechamento ao anterior. Uma aprendizagem ou livro dos prazeres. Este livro conta a história da Lori, uma professora de primário, e Ulisses, um professor de filosofia. A história dos dois de romance nos leva a um processo de autodescoberta por possuírem objetivos diferentes. O livro começa com uma vírgula. Segundo o crítico Benedito Nunes, o romance deve ser lido como uma continuação das obras da Clarice, como a que citamos anteriormente, A Paixão Segundo GH. Tais obras de Clarice têm sido bem procuradas pelos jovens, como cita Clarice na entrevista a seguir feita pela Cultura, Panorama de 1977. De seus trabalhos, qual aquele que você acredita que mais atinja o público jovem? Depende inteiramente. Por exemplo, o meu livro A Paixão Segundo GH, um professor de português do Pedro II veio lá em casa e disse que leu 4 vezes o livro e não sabe do que se trata. No dia seguinte, uma jovem de 17 anos, universitária, disse que este livro é o livro de cabeceira dela. Quer dizer, não dá para entender. Isso aconteceu em relação a outros de seus trabalhos? Também em relação a outros dos meus trabalhos. Qual que você se lembra agora? Ou toca ou não toca. Ou, quer dizer, suponho que me entender não é uma questão de inteligência, e sim de sentir, de entrar em contato. Tanto que o professor de português e literatura, que devia ser o mais apto a me entender, não me entendia. E a moça de 17 anos lia e relia o livro. Parece que eu ganho na releitura, né, o que é um alívio.